Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos relacionar o movimento harmônico simples, o chamado oscilador harmônico na locomoção de largatas. Tá? Então é um tema bem instigante, porque você consegue modelar o movimento na horizontal de uma largata com um sistema de duas massas atreladas por uma mola. E eu vou mostrar, inclusive, resultado bastante interessante. Existem alguns vídeos também na internet que simulam isso no laboratório. Eu vou mostrar aqui, a priori, somente uma conta bem simples e rápida de como é que você pode relacionar a física com a largata, com a biologia. Então, é algo bem instigante e interessante de se mostrar. Tá? Então, você tem uma largata aqui, e aí ela obviamente tem um centro de massa, onde você poderia acumular toda a massa dela nesse ponto. Tá? E aí eu vou modelar essa largata com um sistema de duas massas, tá? Uma massa M1 e uma massa M2 atreladas por uma mola de constante elástica K. Tá? Essa mola relaxada tem um comprimento L, as posições de cada um dos blocos é a chamada posição X1 do bloco 1 e X2 do bloco 2. E a única força que atua nesse caso, que eu vou analisar aqui, entre os blocos, é uma força restauradora, uma força que obedece à lei de Hooke. Por exemplo, vai atuar aqui, o bloco 2 vai puxar o 1 com uma força F e o bloco 1 puxa o 2 também com uma força F2. Tá? Elas são forças idênticas em módulos, porém simétricas. Tá? Esse caso é sem atrito. Claro, quando uma largata faz a sua locomoção sobre uma superfície, as ventosas aqui da parte traseira dela, ela fixa no chão, na superfície, e dá o primeiro impulso. Então atua aqui basicamente uma força de atrito. Mas aí, como uma primeira aproximação, você pode analisar o caso sem atrito, que é o caso mais simples, de como é que essa largata faz a sua locomoção. Então vamos lá. Então você sabe que a deformação da mola aqui eu vou considerar como sendo a variável x, tá? A minha origem do meu sistema é aqui, ele cresce para a direita, tá? Esse sistema ele vai andar aqui para a direita, a gente vai mostrar isso já já. Então a minha coordenada x, que vai representar a minha deformação da mola, lembra que a lei de Hooke, ela atua a partir da deformação da mola. Então a deformação da mola eu chamo de x, e aí a diferença x2 menos x1, aqui é minha origem, esse x2 menos x1 menos esse L vai me dar a deformação, digamos, real da mola, o meu x. E a partir desse x a força da lei de Hooke vai atuar. Já a minha força, a minha força F1, que é essa daqui, ela é do tipo Kx, ela está apontando aqui para a direita, então positiva. E a força F2 é contrária, a F1 tem o mesmo módulo, porém é simétrica, é menos Kx. Tá? Então, usando as leis de Newton, você vai dizer o seguinte, que a massa 1 vezes a aceleração 1, que é a segunda derivada de x1 dos pontos, em relação ao tempo, ela é igual à força F1, e F1 é Kx, está aqui. Já aqui em 2, você vai dizer que a massa vezes a aceleração, que é x2 pontos, da coordenada do bloco 2, é menos Kx, menos o mesmo valor da força F1, Kx. Lembrando que essa largata está sendo modelada por um sistema de duas partículas atreladas por uma mola. E aqui ela tem, eu coloquei Cm, que é o centro de massa desse sistema, e aqui na largata também tem o centro de massa. E aí, continuando, você multiplica a de cima por M2, a de baixo por M1, e você subtrai a de cima menos a de baixo. Tá? E aí, tá aqui, você vai fazer aqui a subtração, multiplica por M2 em cima e M1 embaixo, e subtrai uma da outra, você vai ter essa expressão. Você pode passar esse resultado depois que você fizer aqui a fatoração, que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Você pode também, quando subtrair aqui, vai colocar em evidência esse termo.
E aí você inverte aqui, né? Fatora o negativo, ele vai vir para o outro lado, e esse camarada passa dividindo. Então, o produto das massas dos dois blocos dividido pela soma, a gente chama isso de massa reduzida, Mi. Então, esse camarada vai ser Mi, eu inverti aqui a ordem, aqui, ó. Tirei o sinal, veio para cá, o x2 menos x1, né? A segunda derivada no tempo, menos kx. Então, quem é a segunda derivada no tempo de x2 menos x1? Então, está aqui, ó, essa relação entre x, x2, x1 e L. Como L é uma variável fixa, constante, né, porque é o comprimento inicial da mola relaxada, quando você derivar uma vez, deriva aqui, e esse camarada é zero. Deriva duas vezes, deriva aqui, esse cara já era zero, então continua zero. Então fica que a segunda derivada é a diferença da segunda derivada x2 menos x1. Então tá aqui, ó, a segunda derivada, a diferença de x1 menos x1 é x dois pontos, que é a deformação da mola, né? É a aceleração, né? O quanto a mola deformou, né? A segunda derivada no tempo dela. Então fica μ x dois pontos igual a menos kx. Então esse resultado nos mostra algo bem interessante, né? Que um sistema do tipo duas massas alteradas por uma mola sem atrito, você pode simplificar esse sistema por um único bloco de massa μ, que é o produto dividido pela soma, que é a massa reduzida, atrelada por uma mola K, né, de mesma constante elástica. Tá? E aí a deformação da mola X você consegue descrever o seu movimento através dessa equação diferencial de segunda ordem, coeficiente constante não homogêneo. Essa equação é muito conhecida na física, é a chamada equação do movimento harmônico simples, né, do oscilador harmônico. Você consegue resolvê-la facilmente, né? X de t, né? Então, quando você resolver essa equação diferencial, o x de t vai ser uma equação do tipo seno e cosseno. X era a condição inicial da posição inicial, né, do sistema, cosseno de ômega 0t mais V0, que é a velocidade inicial desse sistema aqui, né? No caso aqui eu estou olhando para cá, mas pode ser representado por esse ou por esse aqui, né? Mais V0 sobre ômega 0, seno de ômega 0t. E quem é ômega 0? Ômega 0 é a frequência de oscilação desse sistema. E ômega 0 vai ser K, que é a constante elástica, dividido pela massa reduzida, μ, tá? Raiz quadrada. E quem é o μ? O μ é o produto dividido pela soma de ambas as massas aqui do sistema atrelado de duas partículas, tá? Então essa equação aqui obedece, né, um MHS, né, que eu já falei, um movimento harmônico simples, e é algo bem interessante, ou seja, você simplificou esse sistema complicado por uma única mola, por um único bloco de massa reduzida μ e que descreve o movimento harmônico simples, algo bem interessante e legal de se mostrar. Para fechar, né, se você quer calcular o centro de massa desse sistema de duas massas aqui, M1 e M2, você sabe que o centro de massa, a posição do centro de massa X é M1x1 mais M2x2 dividido pela soma. Então a derivada dela, a derivada vai cair em x1 e x2, já que as massas são constantes, e a segunda derivada também. Só que bem aqui, lembra quem é x2, x1 dois pontos, né? Então, x1 dois pontos é kx sobre m1. Então, você vai substituir aqui, ó, kx sobre m1. Corta m1 com m1, sobra só kx, né? E aí, quem é x dois pontos é menos kx sobre m2. Então, você vai colocar aqui menos kx sobre m2. Corta m2 com m2, fica kx aqui com menos kx. A diferença vai dar zero. Né? Então você mostra que que a aceleração do teu centro de massa aqui, ó, desse sistema é zero. Se a aceleração é zero, então significa dizer que esse ponto, o centro de massa, ele se move com velocidade, que é x ponto, com velocidade constante. Então esse ponto ele vai se mover com velocidade constante, né, para a direita, e, ou seja, esse sistema se comporta, né, como uma única partícula de massa μ, constante elástica K, se movendo para a direita com velocidade constante, né? Ou seja, obedecendo um movimento retilíneo uniforme, que é um sistema que conserva energia, né? Então é algo bem inusitado e bem interessante de se mostrar isso aqui. Esse resultado é bem relevante, né?
aqui na análise. Aqui embaixo eu coloquei aqui a análise de energia, então você pode mostrar nesse sistema, né? É possível mostrar para esse sistema de duas partículas que a energia total é a energia da parte cinética mais energia interna desse sistema, energia de oscilação, né? Quem é essa energia cinética, né? A energia cinética é a energia somente do deslocamento aqui, a energia cinética somente do deslocamento do centro de massa. Ele é m grande, que é a soma m1 mais m2, a velocidade da partícula do centro de massa, que ela vai ser constante, tá certo? X ponto do centro de massa é constante, ou seja, essa velocidade v quadrada é constante. Então, esse termo aqui da energia mecânica do sistema, esse termo, a energia é constante, a energia que refere-se somente à energia do centro de massa, tá? Puramente cinética. E a energia linha, que é a energia de oscilação entre as duas partículas, ela vai ter uma componente que é cinética, né? Lembra, é μ, que é a massa reduzida, velocidade do deslocamento, né? Aqui é energia só de translação, né? Energia de translação da mola, então é massa, energia cinética de translação, massa reduzida vezes a velocidade da deformação da mola, né? O quanto ela deformou, a velocidade dela ao quadrado sobre 2, mais kx quadrado sobre 2, que é o quanto ela deformou potencialmente falando, né? Então, uma contribuição de uma energia cinética, que é a translação, e uma energia obedecendo à lei de Hooke, também da deformação da mola. Já a energia somente do centro de massa é uma energia puramente cinética, ou seja, a energia do centro de massa, né? A energia do centro de massa é a energia, e a energia total, né? A energia do centro de massa e a energia total interna se conservam separadamente, tanto esse termo quanto esse, tá? E eles se conservam separadamente esse termo aqui refere somente à translação do centro de massa, que não afeta a sua oscilação aqui, ó, tá? A energia de oscilação é idêntica, né? A deformação aqui do oscilador harmônico de massa μ deslocamento x, né? Que é a variável considerada desde então, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!